A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre bullying e cyberbullying. Mais especificamente sobre como essas condutas nocivas podem ser relacionadas com grandes tragédias, como a que aconteceu recentemente em Suzano. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa, por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre Saldanha, que vai participar hoje aqui com a gente. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite. Obrigado a todos os ouvintes que estão aí hoje para conversarmos sobre bullying. É um prazer estar aqui novamente e espero contribuir para sanar as dúvidas de todos a respeito do tema, né? E, doutor Alexandre, após essa tragédia em Suzano, que resultou em 10 mortos e inúmeros feridos, muito se tem discutido sobre essa relação do bullying com atentados dessa natureza. As evidências indicaram que, aliado com outros fatores, a vingança por bullying foi um dos motivos que levaram os atiradores a entrarem na escola e atirar contra alunos e funcionários. Como que o senhor que atua nesse combate ao bullying enxerga essa questão? Existe uma relação direta? Sim, existe uma relação direta sobre essas manifestações extremamente agressivas e o bullying. Porque, veja, em termos gerais, o bullying causa na vítima uma espécie de confusão na hora de compreender e interpretar algumas coisas em relação ao que é certo e o que é errado. E é comum que elas sejam tomadas pela vergonha, pelo medo e pela impotência e acabem sofrendo alguns distúrbios que resultam em ímpetos agressivos, em comportamentos violentos que resultam nesses massacres que a gente tem percebido. Inclusive, se a gente parar para perceber, esse sentimento de injustiça, de abandono social, que acaba enraizando dentro da vítima uma espécie de sentimento vingativo, que é o grande estopim para situações como essa, né? Realengo, Suzano, Medianeira e principalmente lá no início, Columbine, né, em 99. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho sobre essa questão, doutor, e recordar os nossos ouvintes de outros exemplos de atentados em escolas nos quais o bullying estava envolvido na situação, para a gente entender um pouquinho melhor. Sim, eu vou elencar aqui, começando do mais antigo para o mais novo, e o primeiro aconteceu nos Estados Unidos e os próximos são aqui no Brasil. Sim. Porque cabe aqui a gente entender que esses massacres antes aconteciam nos Estados Unidos, a gente via alguma coisa que parecia muito longe, e agora eles começaram a acontecer frequentemente no Brasil. Começou lá em Realengo, daí passou quase uma década e agora praticamente tem acontecido um por ano, né? Aqui no Brasil isso tem acontecido com uma frequência assustadora. Então vamos lá. O primeiro aconteceu, que é um massacre motivado por bullying, aconteceu em Columbine, nos Estados Unidos, em 1999, quando 2 jovens resolveram entrar dentro da escola, armados até os dentes, e acabaram matando 12 alunos, um professor e deixaram 20 pessoas feridas. E tudo isso foi motivado por vingança do bullying que eles sofreram durante muito tempo dentro daquela escola. E daí, o que aconteceu lá, acontece aqui, e aconteceu tanto em Suzano, como também aconteceu em Medianeira, que a imprensa sempre acaba tentando culpabilizar o videogame, a música, mas não é bem assim. Acho que são interpretações bastante tendenciosas e muito preguiçosas até,
porque esses fatores sozinhos, eles não contribuem para transformação do caráter do sujeito em um caráter de um sujeito pacífico para um sujeito violento, ao ponto de ir às raízes da loucura e fazer esse tipo de coisa. Então, acho que a própria violência, a exposição à violência é o principal gerador dessa violência, a violência, né? quando eu digo assim, a violência escolar, né? É que gera esse tipo de situação. O que aconteceu aqui no Brasil, que também ficou muito conhecido, é o massacre de Realengo, que foi promovido em 2011 pelo jovem Wellington Menezes, quando ele invadiu o colégio Tárcio da Silveira e matou 12 alunos e deixou 13 feridos. Nesse caso em específico, ele deixou um vídeo dizendo que parte dos fundamentos dele para que cometesse esse ato foi a vingança pelo bullying que ele sofria durante muito tempo lá. O terceiro caso, que também ficou bem famoso, aconteceu ano passado, foi na cidade de Medianeira, aqui no interior do Paraná, quando um adolescente de 15 anos invadiu o colégio estadual João Manuel Mordoni, se eu não me engano, e segundo a polícia, ele invadiu o colégio com armas militares e portando um 38, e acabou desferindo diversos tiros em alguns colegas, feriu 2 colegas, um inclusive ficou paraplégico, e segundo a polícia, esse ataque foi resultado da vingança por bullying. E ele também acabou falando isso por alguns, no momento do depoimento dele na polícia. E por último, o que aconteceu foi em Suzano, que não ficou exatamente explicitado que isso foi motivado por bullying, mas muitos indícios nós temos sobre isso, como por exemplo, as roupas utilizadas pelos atiradores são muito similares às roupas utilizadas em Columbine e que também foram utilizadas por esse menino lá de Medianeira. A mesma forma de proceder, que é invadir a escola, né, fechar as portas, promover um grande tiroteio e depois cometer suicídio, é um indicativo muito forte que eles foram inspirados pelo massacre de Columbine e por esse tiroteio em Medianeira. E uma outra coisa que correlaciona muito isso é justamente que, com exceção de Medianeira, porque os 2 meninos foram detidos pela polícia, todos os outros ou acabaram falecendo num conflito com a polícia ou acabaram cometendo suicídio. E todos eles, o grande plano de fundo sempre foi a vingança pelo bullying que eles estavam sofrendo durante muito tempo. E, doutor Alexandre, para a gente entender um pouquinho melhor o assunto, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais condutas podem caracterizar o bullying ou o cyberbullying? O que significa a gente falar em bullying ou cyberbullying? Bom, de modo geral, o bullying é toda a atitude agressiva praticada entre um aluno contra outro, ou um grupo de alunos contra outro, ou contra outro grupo de alunos, com a intenção de humilhar, fazer chacota, causar dor emocional, isolamento social, e dentro disso a gente pode elencar algumas coisas como xingar, bater, fazer desenhos, fazer piadas, espalhar rumores, fazer comentários racistas, fazer comentários que diminuam a pessoa por sua crença, por sua cor, por sua condição social. E isso geralmente acontece muito em alguns ambientes específicos da escola, como por exemplo o banheiro, o pátio, a hora da entrada, a hora da saída, no momento em que os professores trocam de turno nas turmas. Isso também é muito corrente. E na internet, quando essas atitudes agressivas, essas atitudes humilhantes migram para a internet, aí temos o caso do cyberbullying. Ele pode acontecer no WhatsApp, pode acontecer no Facebook, pode acontecer no Instagram. No caso do WhatsApp, por exemplo, grupos que se formam para fazer piada, para humilhar um aluno, né, para disseminar mentiras, até mesmo para disseminar caricaturas. Isso acontece muito. Quando isso acontece, a vítima tem que tomar muito cuidado e tem que ficar calma, fazer prints dessas telas, levar para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, e se ela tiver um pouco mais de dinheiro para poder investir nas provas, ela pode fazer a ata notarial, que é levar ao notário, levar ao cartório
essas provas para que o cartório ali realize um documento público em relação àquilo que ele observou, aos xingamentos na internet, às ofensas, etc., para que aquilo ele consiga usar como prova e para que ele não perca aquilo no decorrer do tempo, porque é muito comum que os praticantes de cyberbullying acabem por apagar esses rastros a partir com medo de serem processados e também para evitar que a vítima construa provas em relação a isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão ao longo da entrevista, doutor, mas eu acho interessante, já que o senhor tocou no assunto, né, de como as vítimas devem proceder nessas situações, a gente deixar um recado para os pais também, que às vezes não monitoram o que essas crianças estão fazendo na internet, o que tem nesses grupos do WhatsApp, o que essas crianças estão mandando ou recebendo, e as crianças às vezes não vão ter toda essa consciência de fazer um print, de fazer uma ata notarial. Isso é um trabalho dos pais também, né? Sim. É interessante que vários mecanismos são disponibilizados aos pais. Por exemplo, no Facebook. Hoje em dia, por exemplo, as crianças já estão sendo banidas do Facebook. Né? Agora, no WhatsApp, essas coisas assim, os pais podem... Existem diversos programas da internet que podem ser baixados nos celulares para que os pais possam monitorar frequentemente o que os filhos estão recebendo. Eles podem, existem também programas que delimitam determinados acessos no notebook, no computador pessoal, para que os pais consigam, pelo menos num primeiro momento, conter as atividades dos filhos. E acho que uma boa conversa sempre é o grande start para que a gente consiga prevenir alguns comportamentos, a gente possa criar diversas gavetinhas das memórias das crianças e dos adolescentes em relação ao que é certo, o que é errado, qual é o risco de determinadas informações, divulgar informações, ou até mesmo promover determinados achincalhamento na internet, porque geralmente as crianças acham que por ser, talvez, quando eu digo crianças ali, também pode se entender por adolescentes, né? Eles entendem que não dá nada, porque eu sou menor de idade. Isso acaba que por fomentar algumas atitudes ilegais que eles possam praticar. Então eles têm que entender que, claro que há um resultado negativo para os pais, porque até que eles completem a maioridade, os responsáveis por esses atos são seus pais. Então, a partir do momento que os pais conversam com seus filhos e contam para eles que existe, sim, uma responsabilização, quem sabe a gente comece a observar resultados positivos em relação à diminuição dessas práticas na internet. E, doutor, dá pra gente dizer para os nossos ouvintes também que ainda falta um combate mais efetivo nas escolas contra essa prática tão nefasta? Falta sim, porque veja, o que há é assim uma espécie de política de tapar o sol com a peneira. Tá? Eu falo brincando que existe uma contratação de pseudo-especialistas que chegam lá apenas para que a escola tenha uma resposta imediata aos pais. Eles acabam contratando alguns pseudo-especialistas que vão lá e acabam sedimentando alguns contratos de mediocridade, como eu sempre falo, que a escola finge que previne, os alunos fingem que entenderam a prevenção e tudo continua como sempre esteve, crianças sofrendo caladas, né? E acabamos por observar que isso contribui muito em resultados como esse aqui, em Suzano, Realengo, porque quando não se tem uma prevenção efetiva, quando não se tem uma prevenção correta, né, nós temos esse tipo de problema. E, doutor Alexandre, a nossa legislação, ela discorre de alguma maneira sobre o bullying? A gente tem alguma lei falando sobre isso? Nós temos muitas leis, inclusive Curitiba é uma das pioneiras cidades que fizeram leis municipais em relação a isso. Curitiba fez a Lei Municipal 13.632 de 2010. Tá? Essa é a lei municipal que trata do bullying no município e que ali ela estabelece o que é o bullying, quais são as medidas que são sugeridas às instituições de ensino para que elas previnam as ocorrências de bullying. No âmbito estadual, nós temos a Lei 13.335 de 2012. Ali ela contextualiza o que é o bullying. Ela também, igualmente assim como a lei municipal, ela traça parâmetros de como a escola pode prevenir o bullying,
Só que assim, se isso fosse realmente levado a cabo, nós não veríamos casos como aconteceu na semana passada de um menino sendo preso com um arsenal pesadíssimo dentro de casa e planejando um massacre parecido com o de Suzano, justamente motivado por razões parecidas com as de Columbine, as de Realengo. Uhum. E, doutor, essa legislação, ela também prevê algum tipo de consequência para os pais das crianças ou adolescentes que cometem algum tipo de bullying contra os colegas? Existe já alguma consequência legal para isso? Assim, assim como nenhuma delas, nem a municipal nem a estadual não prevêem, também a do âmbito federal não prevê. A lei de âmbito federal é a 13.185 de 2015. Uhum. Ali ela equipara o bullying a todo tipo de tipo penal que você pode imaginar. E lá no final, lá no finalzinho da lei, ela diz assim, o que eu acho que é o grande problema que assegura a impunidade. O artigo 4º, ela diz assim: evitar tanto quanto possível a punição do agressor, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança do comportamento hostil. Ou seja, não faça bullying, mas se você fizer, não dá nada. Então, assim, qual é a minha grande luta em relação a isso? Uhum. É porque todas essas legislações, se elas não conseguirem promover algum apenamento, que pelo menos elas, de forma expressa, equiparem bullying pelo menos ao assédio moral, para que isso sirva de instrumento até para um acalento para as vítimas que procuram o judiciário para resolver essa situação. Até porque a gente percebeu que na prevenção do bullying a educação falhou há muito tempo. E todas essas relações estão sendo resolvidas no judiciário. Uhum. Doutor Alexandre, eu queria agora pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as possíveis consequências psicológicas para a vítima do bullying. O que pode acontecer com essa criança ou adolescente que está passando por isso? Geralmente, eu costumo explicar que existem 3 grupos diferentes de vítimas, tá? Até mesmo quem pratica o bullying acaba se tornando uma vítima dessa prática. Porque quem pratica o bullying começa a entender que uma forma de comportamento social aceitável é a agressão, é a submissão, é a humilhação do outro. E ela acaba levando esse comportamento para a sua vida familiar futura, para suas relações de trabalho. E aí também ela pode, inclusive, lá na frente, praticar agressões físicas, praticar outros crimes que são muito severos, são muito ruins para a sociedade e para ela mesma. Também tem um outro grupo que sofre bullying e que também tem uma consequência muito nefasta, é o espectador. Que são aquelas crianças que assistem o bullying, mas que por medo acabam não falando nada, não levando para a direção e às vezes até elas acabam incentivando o bullying por medo de serem a próxima vítima. E esse estado de medo acaba dificultando que elas aprendam a matéria, que o professor ensine a matéria, e esse sentimento de medo que paira no ar constantemente é muito nefasto. Agora, já para a vítima direta, a coisa é muito mais preocupante, né? Ela cria doenças psicossomáticas, depressão, ela realmente tem uma dificuldade muito grande de ir para a aula, porque esse estado de medo da vergonha, medo de ofensas físicas e verbais, faz com que ela desenvolva quase que uma espécie de pânico. Uhum. Então, e essa humilhação também acaba gerando sentimentos suicidas, sentimentos agressivos contra si e contra os outros, e acaba fomentando comportamentos psicóticos, como, por exemplo, Suzano, Realengo, Medianeira, que porque esse sentimento de abandono social, esse sentimento de injustiça, ele é um caldo muito perigoso, faz com que a vítima se torne quase uma bomba relógio. Então, são essas as principais situações que as vítimas de bullying, tanto como eu disse, as que praticam, as que assistem, as que sofrem diretamente, acabam por sofrer.
É todo um ambiente nefasto, né, doutor? Sim. Doutor, e essas tragédias como a que ocorreu em Suzano também poderiam ser evitadas se os adolescentes que estão passando por algum período psicossocial mais conturbado, muitas vezes em virtude do bullying, recebessem um apoio psicológico para lidar com esse problema? Falta também esse apoio à vítima? Certamente, porque, veja, com o apoio psicológico, a vítima consegue, de alguma forma, sublimar aquele problema. Ela consegue, paulatinamente, superar essas situações de agressão. Além do que, as escolas, quando têm algumas medidas preventivas, a gente, vou dar aqui um grande exemplo, que em São Paulo isso há com muita frequência, são as rodadas de diálogos entre os alunos, né, entre os pais e mestres. Tudo isso acaba que por aproximar as pessoas, para que elas discutam formas de prevenção, como a convivência entre eles pode ser pacífica e como o respeito mútuo pode ser disseminado numa escola em que você substitui a competição pela cooperação. Essa é uma das grandes soluções que a gente tem hoje, porque quanto mais competitivo é um ambiente, mais suscetível a uma competição ruim, a uma competição desmedida, ela fica ali a postos para aquilo. Então, se a escola passa a ter medidas como essa, certamente o ambiente escolar passa a se tornar um ambiente mais pacífico e aos poucos livre desse tipo de situação de bullying. E, doutor Alexandre, a gente já falou um pouquinho sobre isso ao longo da nossa entrevista, mas acho que esse é um ponto também bem importante para a gente destacar para os nossos ouvintes, como que a família pode apoiar a criança ou o adolescente nesse momento? Sim, veja, bom, depende do caso, quando é muito sério, eu como advogado sempre falo para que os pais registrem um boletim de ocorrência. Sim. Porque é algo muito sério, principalmente quando é cyberbullying, na qual você não tem como segurar aquela informação. Aquilo dissemina muito rápido. Então, um boletim de ocorrência, daí vai até a escola, cobra as soluções, né? E caso isso não tenha nenhum efeito, vá às esferas jurídicas, né? Porque esse é o grande meio para solucionar assédio moral e crimes dos quais o bullying é equiparado, até pelas suas legislações. E, lógico, em concomitante a todas essas medidas, eu acredito que o tratamento carinhoso, você proteger o seu filho, isso diminui essa sensação de injustiça, diminui essa sensação de abandono. Isso faz com que a criança ou adolescente entenda que existe alguém lutando pelos seus direitos, existe alguém tentando protegê-las desse tipo de problema. E isso diminui aquela sensação de injustiça que acaba virando uma sensação de justicismo e daí, por como a gente vê, acaba virando um desejo de vingança. E aí a criança e o adolescente entendem que existe um meio correto, um meio legal, um meio justo de buscar reparação, de buscar culpabilização dos ofensores. Então eu acho que essa é no primeiro momento. Num segundo momento, é claro, que os pais devem potencializar as capacidades positivas dos filhos, para que eles tenham a sua autoestima elevada, né? Eles podem colocar seus filhos em atividades que fomentem a socialização, que incentivem a ressocialização e também, claro, num primeiro momento, também levar os seus filhos a um psicólogo para que eles recebam um tratamento adequado. É todo um trabalho integrado entre a escola e a família, né, doutor? Sim. E, doutor Alexandre, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, de que forma que a sua experiência pessoal perpassa por toda essa temática do bullying. Sim. Bom, eu fui vítima de bullying durante 10 anos da minha vida, porque eu fui sempre uma criança gordinha, tive hemiparesia cerebral, o que é um fator que dificulta a sua coordenação motora de um dos lados do corpo. No meu caso, o lado direito. Então, uma criança gordinha descoordenada vinha com um luminoso, né, na testa como um alvo, né? Seja um alvo do bullying preferencial. Isso aconteceu comigo praticamente a minha vida inteira, que eu me lembro, assim. Isso só foi terminar quando entrei na faculdade. E durante todo esse tempo, eu percebi que não havia nenhum dispositivo
dentro das escolas, de todas as que eu passei, diga-se de passagem, desde escolas públicas quanto particulares, não havia nenhum dispositivo que resolvesse esse problema. Então, na faculdade, eu descobri que isso tinha um nome, e o nome desse problema era bullying, e que no Brasil não havia nenhum dispositivo legal, não havia nenhum tipo de consideração jurídica sobre isso. Aliás, inclusive, ele era, e ainda é, em alguns momentos, considerado como brincadeira de criança. Então, a gente percebe que não é brincadeira de criança, nós observamos aí diversos resultados muito nefastos que o bullying pode acontecer, porque é um sofrimento que vai maturando. São pouquíssimas as pessoas que conseguem superar isso de uma forma positiva, até porque nós temos na imprensa vinculado muito mais casos que o bullying fomenta tragédias do que superação. Então, a partir do momento que a gente conseguir trazer para as pessoas outros exemplos, aqui não me refiro em relação ao meu, mas existem outras pessoas, como por exemplo Daniele Voto, que lá no início da década começou a falar de bullying, a tentar prevenir esse problema. Diversas pessoas vieram nessa esteira. Então, a minha relação pessoal com isso é porque, como eu fui vítima durante a vida inteira, boa parte da minha infância e adolescência, lá na faculdade fez com que eu fosse atrás e pesquisasse sobre o tema, escrevesse monografia, e lá, pelas tantas, no final da faculdade, eu escrevi o primeiro livro de indenização em relação ao bullying, dos quais a escola é responsável por isso e os pais são responsáveis solidariamente. Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse assunto tão importante que a gente discutiu aqui hoje, que é a prevenção ao bullying e o cyberbullying. Sim, eu espero que todos aqui, claro, os nossos ouvintes, eu tenho quase certeza que são todos afetos a essa ideia de que o bullying é um problema social que deve ser resolvido. Então eu peço a todos os ouvintes que disseminem essa ideia de que o bullying é um problema social, que nós devemos tratá-lo de modo a levar políticas de pacificação social para todos os meios, para a escola, para a sociedade, e a partir do momento que a pacificação se torne um valor pessoal, tenho certeza que nós deixaremos de observar casos tristes como esse, Suzano, Columbine, Realengo. E deixo o meu abraço a todos e meu contato para quem quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, é alexandre@indenizações.com.br, indenizações sem cedilha e sem o tio, tá bom? Um abraço para todos vocês, muito obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá. A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.